Olá e sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Joana e estou a decorar a nossa casa uma divisão de cada vez. Já decorei o nosso quarto e entretanto estou a decorar a nossa sala. Comecei pela zona de jantar e já fiz alguns DIYs que vou deixar o link aqui em cima e também na descrição para vocês poderem ver esses vídeos. O DIY de hoje é um DIY super primaveril e eu já estava cheia de vontade de o fazer há imenso tempo. Tudo começou com um dia super lindo, cheio de sol e fui lá fora colher algumas flores. Eu tenho imensa sorte porque vivo numa zona com imensos parques que têm imensas flores silvestres. E eu escolhi algumas flores um bocadinho mais resistentes para fazer o nosso DIY. A ideia é escolher várias flores diferentes com várias texturas para depois fazer delas o nosso molde. O importante mesmo é que sejam flores que sejam bastante resistentes, porque nós vamos passar um rolo de massa por cima delas. Flores que se desfazem ao toque não são uma boa opção, por isso escolham mesmo flores que vocês agarram e que ficam intactas. Isto foi uma ótima forma de começar o dia, estava uma manhã linda, um sol espetacular e estes parques são mesmo muito sossegados, portanto foi uma manhã super zen a colher flores e depois avancei com o DIY. No DIY de hoje vamos fazer então duas taças diferentes com pasta de modelar que seca ao ar e vamos utilizar estas flores para pressioná-las contra a pasta e fazer um desenho com as flores. Sem mais demoras, vou explicar então todo o passo a passo deste DIY, começando com os materiais. Ok, a lista de materiais é um bocadinho longa, mas acreditem, vale a pena. E todos estes materiais vão estar na descrição. O primeiro material que precisamos são as flores. Eu adorei estas flores aqui que parecem assim pequenos buquês. Depois estas que são um bocadinho mais volumosas, estas flores que parecem ter assim pequenos rebentos, estas mais delicadas e também tenho algumas folhas. Como veem, temos aqui várias texturas e vários tamanhos, portanto vamos ter aqui muita variedade. Depois precisamos de duas taças, uma pequena e uma grande. Vamos utilizar pasta de modelar que seca ao ar, precisamos de uma faca para cortar a pasta, palitos para nos ajudar a modelar a pasta, um rolo de massa e uma lixa fina. Depois precisamos de papel vegetal. Eu utilizo sempre papel vegetal reutilizado, que normalmente guardo depois de comprar alguma peça de cerâmica. Quando embrulham as peças de cerâmica é um exagero de papel, portanto eu guardo tudo e utilizo nestes projetos. Vamos precisar também de um pano velho, uma máscara para a nossa proteção, fita de pintor. Depois, para pintar o nosso projeto, vamos precisar de aguarelas. Eu utilizo estas que são muito antigas, já as tenho desde criança. Vamos precisar também de pincéis e é muito importante termos pincéis fininhos. Eu utilizei estes dois pincéis. Para misturar as nossas cores vamos precisar de uma paleta e de um copo para colocar um bocadinho de água. Por fim, precisamos de um verniz. Eu utilizei este acetinado, mas também podem utilizar com um acabamento brilhante. Precisamos também de uma tesoura, corda de algodão de 2,5 mm, sisal e uma fita métrica. Antes de começarmos, deixem-me dar-vos aqui uma dica que facilita imenso o processo. Se estiverem a utilizar alguma tábua, como eu estou a utilizar aqui, coloquem um paninho por baixo para a tábua ficar mais estável e não andar aqui a mexer-se enquanto nós esticamos a massa. Começamos com a nossa pasta de modelar. Eu utilizei uma embalagem inteira, mais cerca de 250 gramas que tinha aqui de outros projetos. Depois amassei bem e fiz uma bola e estiquei a bola com o rolo de massa, indo sempre alternando para um lado e depois para o outro para não se colar à tábua. Se aparecerem algumas bolhinhas, piquem com a faca e depois alisem novamente. Isto vai fazer com que o ar saia e depois consigamos outra vez uma superfície lisa. Quando tiverem uma espessura uniforme de 5 mm e tiverem uma superfície suficientemente grande para a circunferência da taça, podem pegar na taça, marcar a circunferência, utilizar a faca para delinear algumas linhas que não tenham passado e agora vamos agarrar nas nossas flores e vamos colocá-las como nós acharmos melhor. Eu quis colocá-las todas com a ponta a apontar para o centro, para depois, quando tivermos a taça, parecer que as flores estão a crescer da base da taça. Quando já estava contente com o alinhamento das flores, peguei no rolo da massa e pressionei devagarinho em todas as flores, para assim garantir que quando eu fosse passar uma segunda vez, elas já não fugissem tanto do sítio.
Depois de tirar todas as flores, ainda acrescentei umas pequenas flores um bocadinho mais delicadas, porque achei que fazia falta algum detalhe nestas partes mais vazias. Para ser mais fácil de manusear a pasta e para evitar que ela começasse a colar, coloquei-a em cima de um papel vegetal. A próxima fase é cortar a circunferência. E com os dedos alisamos um bocadinho as arestas. E agora vamos começar a dar forma à nossa taça. Agarramos na taça maior e vamos forrá-la com o papel vegetal. O mais importante é que a parte de fora esteja bem forrada. Não é preciso forrarem completamente o interior. Vamos então pegar outra vez na pasta de modelar e colocar a nossa circunferência em cima da taça. Agora aplicamos um bocadinho de pressão e vamos dar forma à nossa taça, encostando-a à taça original. Não utilizem muita força, porque não queremos danificar os desenhos das flores. Agora colocamos a taça de lado e agarramos nos restos da pasta de modelar. E vamos fazer um pequeno tubo. Achatamos o tubo e alinhamos as pontas de forma a formar uma circunferência que vai servir de base para a taça. Onde as pontas intersetam, vamos cortar numa diagonal. E agora pegamos no nosso palito e vamos raspar nessa parte da diagonal para ficarmos com uma superfície mais rugosa. Agarramos na nossa cola, que é feita de pasta de modelar e água. Eu expliquei como se faz no meu último projeto de cerâmica, que eu vou deixar o link aqui em cima. Colocamos um bocadinho de cola em cada uma das pontas e utilizamos os dedos e a faca para ajudar a unir as duas pontas. Com a faca achatamos também um bocadinho o topo e depois agarramos novamente no palito e vamos fazer a rugosidade nessa parte achatada e também na parte da taça onde vamos colar esta base. Colocamos um bocadinho de cola nas duas superfícies e depois vamos fazer um rolinho muito fininho, que é para colocarmos na parte interior da base. Fazemos a rugosidade também no rolinho e na parte interior da base. Usamos um bocadinho de cola e vamos usar os dedos e a faca para unir estas três peças. Isto vai reforçar o fundo e a união com a base e vai ter um acabamento um bocadinho mais perfeito. Na parte de fora da base usamos os dedos e a faca para unir a base à taça. E agora deixamos secar. E passamos à segunda taça. Utilizei meia embalagem de pasta de modelar e amassei e estiquei tal e qual como na primeira taça. Marquei a circunferência e coloquei novamente as flores para servirem de carimbo. Cortei a circunferência e alisei as arestas e coloquei a pasta em cima do papel vegetal. Desta vez cortei o papel vegetal para ficar mais ou menos com o tamanho da circunferência, com alguma margem. Depois vamos fazer pequenos furos e utilizamos a tampa da borracha de uma lapiseira ou outro objeto assim circular pequenino para fazer os furos. Fiz 8 furos em cada parte que estava um bocadinho mais vazia. Eu queria fazer só um pequeno detalhe, mas se quiserem podem fazer furos em toda a volta da vossa circunferência. E agora vamos dar forma à nossa taça. Pegamos então no papel vegetal e vamos colocar na parte de dentro da taça, ou seja, as nossas flores vão estar na parte de dentro da taça e não na parte de fora, como na taça anterior. Pressionamos com algum cuidado e atenção que, pelo menos a mim aconteceu-me que os furos ficaram um bocadinho deformados, então eu peguei num bocadinho da cola e no palito e na faca e tentei endireitá-los o melhor possível. E agora é só colocar a secar junto da outra taça. Eu deixei estas duas taças a secar durante 2 dias e foram dias de muito sol. Depois tirei-as dos moldes e virei-as ao contrário e ficaram a secar mais 2 dias. Se apanharem dias mais úmidos, vão ter que esperar um bocadinho mais. As peças só estão secas quando passarem de cinza para branco. Depois de secas, vamos lixar as peças. Utilizamos a máscara para nos proteger do pó. Na primeira taça, aquilo que eu lixei foi a aresta do topo da taça, que eu queria que ficasse um bocadinho mais redondinha. De resto, lixei também um bocadinho da base da taça para ficar mais direita e um bocado do interior da taça, mas não muito. Vão limpando o pó com o paninho velho para ajudar a ver como é que está a ficar o efeito. E no final, quando já estiverem contentes, limpem muito bem limpo. O pó não pode mesmo ficar na taça, porque depois o verniz agarra o pó. E agora chegou a altura de fazermos as nossas cores. Eu quis manter as cores mais ou menos fiéis às flores originais.
Mas vocês podem dar asas à imaginação e fazer tudo de uma cor, não pintar nada, pintar só com 2 cores, enfim, há muitas opções. Mas eu gostei da ideia de manter as cores das flores silvestres. Depois é começar a pintar. É importante utilizar pincéis finos e eu sugiro que comecem com as cores mais claras, porque é sempre mais fácil de colocar cores escuras em cima das claras, ao contrário já não é possível. Eu comecei por dar um tom claro em todas as flores, depois pintei com o verde claro e a seguir utilizei as cores escuras para dar um bocadinho mais de dimensão à pintura. Isto é um trabalho de paciência. Eu demorei mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia para pintar esta taça. Mas uma pessoa entra no seu momento zen e isto sabe super bem. As aguarelas secam muito rápido, portanto não é preciso ter aqui tempos de espera, é só ir pintando as partes mais claras e elas secam num instante. Quando acabarem as partes claras, já estão prontas para pintar a parte escura. Uma coisa que eu me estava a esquecer, eu voltei a pôr a taça em cima da taça de metal, porque assim foi muito mais fácil de girar a taça quando precisava de pintar outra parte. Agora reservamos esta taça à parte e vamos pintar a segunda taça. A segunda taça precisou de uma lixadela um bocadinho mais dura, porque tinha mais imperfeições. Mas basicamente usem a lixa para ficar o mais direitinho, o mais lisinho que vocês quiserem. Como lixei na parte das flores, depois para limpar mesmo bem, utilizei um pincel para ir mais a fundo na parte da gravação. É mesmo importante que todos os cantinhos, toda a taça esteja livre de pó, porque o verniz agarra mesmo todo o pó e depois fica assim uma espécie de cristalizado. Portanto, limpem mesmo muito bem, se for preciso até podem umedecer um bocadinho o pano, mas o importante é que fique mesmo livre de pó. Com as 2 taças pintadas e secas, vamos passar então ao verniz. Agitem bem a lata, isto é mesmo muito importante. Agitem pelo menos durante 2 minutos. Depois deem uma camada de verniz a pelo menos 35 cm das taças. Isto porque se derem o verniz muito próximo, as taças vão ficar pegajosas. E deem só uma camada de cada vez, não passem 2 vezes pelo mesmo sítio. Deixem secar durante 15 minutos e deem a segunda camada. Depois deixem secar mais 15 minutos, virem ao contrário e dão mais 2 camadas, com 15 minutos de intervalo. A primeira taça está terminada, mas para terminarmos a segunda taça, vamos então fazer este detalhe com a nossa corda. Cortamos 80 cm da corda de algodão e colocamos um bocadinho de fita de pintor nas 2 pontas. Agora pegamos no sisal e cortamos um pedaço que seja um bocadinho maior do que o comprimento da parte que furamos. Passamos a corda de algodão pelo primeiro furo e fica metade para um lado e metade para o outro. Depois vamos fazer uma espécie de nó direito, ou pelo menos o início do nó. Fazemos um 4, passamos a perna do 4 por cima, por dentro, para ficar assim. Passamos a ponta pelo furo seguinte,
da direita para a esquerda e passamos a ponta do fio por dentro do 4 para ficar assim. E agora puxamos. Antes de apertar completamente, pegamos no fio de sisal e colocamos por baixo da corda de algodão. Agora passamos o fio que está à esquerda pelo buraco seguinte e passamos da esquerda para a direita e agarramos no outro fio que está à direita e passamos pelo mesmo buraco por baixo do primeiro fio e puxamos. Agora é só repetir exatamente o mesmo nó até ao fim dos furos. Entretanto, aqui o sisal está sempre a mexer, portanto, para facilitar, vamos colocar um bocadinho de fita de pintor na outra ponta. Chegando ao último furo, pegamos na ponta da esquerda e vamos passar por trás da penúltima laçada. Apertamos bem e cortamos a ponta. O fio da direita vamos passar por baixo da laçada logo anterior e que está na horizontal. Assim, puxamos e apertamos bem e depois cortamos a ponta. Retiramos a fita de pintor, cortamos o sisal na medida que gostamos mais. Eu deixei assim umas pontinhas para além da corda de algodão e já está. O nosso DIY está terminado. E é isso, espero que tenham gostado deste DIY, tanto como eu. Eu achei este DIY super tranquilo de fazer, muito zen. Desde a parte de colher as flores e depois de pintar com toda a calma e com toda a paciência. Acho que é mesmo aquele DIY ótimo para um domingo à tarde e para ficarmos assim super relaxados. E o resultado final está exatamente como eu queria. Quer dizer, a única coisa que não ficou exatamente como eu queria foi a taça maior, que eu achava que ia ficar um bocadinho mais elevada. Adoro o resultado final na mesma, mas ainda não sei muito bem se isto vai ficar aqui. A ideia destas taças era fazer um centro de mesa, mas ainda não estou completamente certa se calhar, não sei se pelo menos a taça maior não vai ficar melhor numa prateleira um bocadinho mais elevada para conseguir ver melhor a pintura das flores. Mas isso depois, conforme vou decorando a sala, vou vendo onde é que elas ficam melhor. Para já, vão ficar aqui como centro de mesa. Se gostaram do vídeo, façam like, que ajuda bastante o canal, e partilhem com amigos que gostam deste tipo de conteúdos. Se quiserem ter acesso a alguns sneak peeks ou a alguns pormenores do que se passa cá em casa, podem me seguir no Instagram. Todos os domingos eu publico vídeos diferentes sobre DIYs, decoração e macramê, portanto se não quiserem perder isso, subscrevam o canal. Por hoje é tudo, vemos no próximo projeto. Beijo, beijo, tchau! Eu tenho imensa zona, foi espetacular. Isto foi uma ótima forma de começar o dia, amanhã estava incrível, um sol esplendoroso, parece a minha mãe a falar. Ficar melhor, elevada numa prateleira. Por hoje é tudo, vemos no próximo projeto. Beijo, beijo, tchau! Isto foi um bocado esquisito.